Então, pessoal, na aula passada a gente terminou falando do- dos aplicativos, né? A gente terminou falando do Word e do Excel. Eu vou começar justamente pelo Microsoft Word, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? No final dessa parte sobre o Word, Excel e PowerPoint, eu vou abrir para vocês fazerem perguntas e também para as dúvidas de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui com o Word, pessoal. Aqui tem um tutorial, só explicando para vocês, tá? Esse tutorial, tá? Ele está disponível na versão do Office. Essa minha versão aqui é a versão 2019, né? Mas a partir, acredito, da versão já dos Offices mais modernos, né? Você já pode fazer esse tutorial. Então, como é que eu consigo ver esse tutorial, tá? Vocês vão aqui em arquivo, novo, e aqui ele tem a opção de modelos, né? De novo, em modelos. Aí um dos modelos são tutoriais, né? Então, tem um tutorial para mostrar os recursos em geral do Word e um tutorial específico para sumário, que eu vou mostrar também para vocês, tá? Então, esse tutorial aqui, tá? Ele dá, além das boas-vindas, ele vai mostrando algumas coisas aí da ferramenta, né? Então, ele fala aqui, né, que o primeiro título dele, né, que você vai escrever com eloquência e com uma pequena ajuda do editor de texto, o processador de texto Word, né? Então, ele fala aqui que ele verifica automaticamente a ortografia e a gramática, né? Toda vez que você escreve alguma coisa errada, né? Como, por exemplo, aqui ele tem falhas, né? Vou escrever aqui falhas, deixa eu ver, falhas, né? Vou escrever errado aqui, acho que existe essa palavra, né? Fatas, então ele está entendendo que existe, mas ele está colocando aqui que ele já faz essa verificação. Geralmente é com aquela linhazinha embaixo, né? E ele tem aqui o corretor, que é com a tecla F7, né? Então ele está dizendo aqui que a ortografia já está correta, né? Ele também pode contar palavras, né? Então, se você por algum motivo a quantidade de palavras no texto de vocês for alguma coisa importante, o Word tem esse recurso, né? Então aqui na barra de status, nessa parte aqui no cantinho inferior, ele conta quantas palavras tem no texto de vocês, tá? Então aqui, deixa eu aumentar aqui, deixa eu dar um zoom para vocês verem melhor. Então aqui no cantinho inferior esquerdo, né, do Word, ele tem aqui que esse texto, né, esse texto produzido aqui, ele tem 1019 palavras, né, a gente está na página 2 de 8 páginas, certo? Ele tem também salve depois e acesse, né? Então, são os recursos do OneDrive, que é a nuvem, né, do Microsoft. Nessa aula a gente vai falar especificamente também de nuvem mais do Google Drive, né? A gente vai focar nos recursos da nuvem do Google. Então, o Google tem o Google Drive, mas o OneDrive é muito semelhante também ao Google Drive, tá? E ele tem a opção também de compartilhamento. Tem alguém que é tentando entrar, em alguns momentos eu vou parar, tá? Por conta dos pedidos de entrada, tá? Permitir. Então ele tem também, então esse tutorial ele ajuda bastante nessa introdução, você entender como os recursos do Word, tá? Então ele tem também aqui a parte do sumário, que tem um tutorial só sobre sumário, né? Que eu vou fazer com vocês daqui a pouco, né? Tá aí a questão dos sumários, eu vou fazer com vocês, tá? E eu trouxe para vocês aqui um texto, vou mostrar aqui para vocês, que é esse texto aqui específico, tá? E a gente vai fazer algumas formatações e comentar sobre ele, tá? Então, esse texto aqui vocês já podem ver que ele tem 142 palavras aqui embaixo, né? Então, lá do recurso de contar palavras.
Então, 142 palavras, ele tem apenas uma página. Então, o que vocês vão notar diferente? Tem essa letra N aqui grandona, né? Além disso, ele está dividido em duas colunas e tem uma linha. Eu vou desmanchar todas essas formatações e a gente vai fazendo uma a uma das formatações e eu vou comentando para vocês, tá? Então, vamos lá. Deixa eu desfazer essas formatações aqui. Pronto, acho que eu desfiz todas. Então, é um texto. Então, primeira coisa que a gente vai comentar são tipos de formatações. Então, na guia inicial, lá em parágrafo, a gente, nesse íconezinho aqui, acho que eu até comentei na aula passada, que é este ícone aqui, que parece a letra Pi, não é isso? Ele mostra quais são os caracteres não imprimíveis que a gente tem no texto, né? Então, nesse texto aqui, a gente tem um Enter aqui no final. Esses pontinhos são barras de espaço, né? Então, basicamente, os sinais não imprimíveis que a gente tem são os parágrafos, né? Que é o nova linha, que é o Enter, e a barra de espaço. Então, primeira coisa, aquele texto original, ele estava em duas colunas, não é isso? Então, onde é que eu vou colocar esse meu texto em duas colunas? Então, duas colunas é a visualização do texto, certo? É a visualização do texto. Então, eu tenho que ir na guia onde eu visualizo, onde eu tenho o formato do meu texto. E essa é a guia layout, tá? Na guia layout, lá no primeiro canto tem configurar página. Então, como eu quero dividir em duas, então tem a opção aqui, ó, colunas, tá? Então, eu vou selecionar e como aquele texto é em duas colunas, eu vou selecionar duas colunas. Vocês já podem observar que ele dividiu aqui, nessa parte de cima, que a gente chama de régua de tabulação do hoje, ele dividiu em duas partes imprimíveis, que são essas partes que estão em branco, né? Que é a área onde eu vou escrever e editar o texto, tá? Essas áreas cinzas são as áreas onde eu não tenho, não posso digitar, são as margens, tá? Então ele criou duas colunas aqui, tá? E só para lembrar o texto original, acho que eu estou com ele aqui ainda. Tá, é aqui. Então é a explicação, não é isso? A explicação vai lá para o outro lado. Tem algumas formas de você colocar, então tá aqui a explicação. Então, esse aqui vai lá para outra coluna. Vocês podem ir dando Enter, que ele vai lá para outra coluna, ou podem também apertar a tecla de tabulação, que no teclado ela é aquela do canto esquerdo, onde tem uma setinha para um lado e para o outro. Daqui a pouco eu mostro no teclado para. Tem até uma figura do teclado aqui. Deixa eu ver aqui. Arquivos recentes. Que é o do teclado. Deixa eu deixar ele aberto. Daqui a pouco eu mostro para vocês, tá? Então, a explicação vai lá para o outro lado, então vocês vão deslocar esse texto e ele vai aparecer aqui na outra coluna. Pronto, está aqui. Então, a gente já fez, né? Então, já está em duas colunas. O que a gente tem que fazer agora? Esse título aqui, né? Ele, nas Ilhas de Salomão, ele está em negrito. Então, a gente vai selecionar. Detalhe, na aula passada falei, na outra live, né? Questão de seleção de texto no Word, né? Então, eu posso selecionar clicando duas vezes. Então, se eu der dois cliques, né? Eu seleciono toda a palavra, né? Posso também arrastando com o mouse ou com o teclado, segurando o Shift e setinha para onde eu quero, tá? Se eu colocar apenas o mouse, ele ficar piscando no meio da palavra, eu consigo formatar somente essa palavra, tá? Vocês viram que eu botei ela toda em maiúsculo, depois voltei para normal com o atalho Ctrl Shift A. Esse atalho, né? O atalho é tecla Ctrl mais Shift pressionado e aperta a letra A. Então posso clicar duas vezes, aí ele deixar ela selecionada, né? Se eu der um duplo clique, ó,
cliquei 2 vezes com o mouse, selecionou a primeira palavra. Se eu fizer isso e fizer de novo, rápido, eu seleciono todo o parágrafo, tá? Então, cliquei numa palavra específica, 2 cliques rápidos, a palavra. Cliquei numa palavra qualquer, eu quero todo esse parágrafo, então vai ser 2 cliques bem rápidos, eu vou selecionar todo o parágrafo. Fiz uma vez, fiz de novo. Então, ó, fiz uma vez uma palavra, fiz de novo o parágrafo. Ok? Pegaram aí, né? Então, 2 cliques rápidos uma vez, a palavra que eu estou selecionando. Se eu repetir 2 cliques rápidos, 2 cliques rápidos de novo, todo o parágrafo. Tá bom? Só lembrando aí a questão de seleção no Word, tá? E aí a gente pode também, com o mouse do lado direito, a gente também faz a seleção de uma linha inteira. Ó. Então, colocou o mouse para o lado, para o canto aqui, eu seleciono a linha aqui do parágrafo, tá? E aí, se eu quiser selecionar o texto inteiro, tá? Então, segura Ctrl, letra A. Aliás, Ctrl T, desculpa. Ctrl A é para abrir o menu, tá? Ctrl T de texto. Seleciono todo o texto. Beleza? O que a gente quer? Somente aqui nas Ilhas do Rei Salomão, não é isso? Vamos só conferir aqui. Isso, nas Ilhas do Rei Salomão. E a gente vai colocar em negrito. Então, página inicial aqui em de negrito. Ou a tecla de atalho, se você deixar o mouse em cima, ele te mostra qual é a tecla de atalho. Ctrl N, tá bom? É só isso? Não, né? O N ele é grandão, né? Como que eu coloco esse N dessa forma? Essa letra N, a letra N grandona, a gente chama letra capitular, tá? Onde que a gente coloca isso? Aqui, ó, no menu inserir, lá em texto tem aqui, ó. Estão vendo aqui? Letra capitular. E aí tem a opção nenhum, que é o que tá, que ela já não tá capitular. Tem a opção, que é essa aqui, né? Que ele vai colocar o N e o texto ao redor do N. Tem essa outra que toda a borda vai ficar alinhada depois do N. Lá é essa opção, né? O texto está ao redor do N. Então a gente vai escolher essa opção aqui de letra capitular. O que mais que tem o texto, vocês observarem, o texto ele está com alguns espaços, ó, Pacífico Sul e a vírgula um pouco depois. Não é que tem espaço depois, ali tem uma tecla barra de espaço pressionada, é porque esse texto ele está, digamos assim, organizado para ocupar as duas margens, a direita e a margem esquerda. A gente chama isso de texto justificado. Então, aqui em parágrafo, né? Então, a gente vai selecionar todo o texto, Ctrl T, e vai marcar a forma de organização que está na guia parágrafo, que é aqui, ó, justificado. Ok? Organizamos o que está faltando de igual do texto, só essa linha aqui, né? Essa linha dividindo as duas colunas. Isso é bem simples, que é um objeto, né? Que a gente insere aqui, ó, no menu inserir, em formas, a segunda opção, que é uma linha. Então, puxa ela aqui, só muda a cor dela para ficar preto, né? Igual. Não ficou também, você puxa aqui até todo o texto. Pronto. E aí a gente formatou igual lá o exercício. Tá bom? Lógico que tem muito mais recursos, né, no Word, mas basicamente são esses recursos. E aí tem aqueles recursos onde eu quero, por exemplo, procurar uma palavra específica, então eu vou aqui na guia localizar, né, com o mouse aqui, lá na página inicial localizar, por exemplo, eu quero substituir uma palavra por derrubar por desmatar, por exemplo, né? Então eu vou aqui localizar, que é Ctrl L, né? A tecla de atalho Ctrl L, e aí vou pesquisar por derrubar. Onde que tem essa palavra? Ele já tem apenas uma ocorrência, né? Derrubar, e aí eu quero substituir todas essas ocorrências, né? Então, eu venho aqui, ó, substituir por, né?
Vou voltar aqui e desmatar. E aí substitui tudo. E aí ele substitui onde tinha derrubar por desmatar. Se tivessem várias ocorrências, ele ia selecionar todas as ocorrências e trocar essas ocorrências. Beleza? Deixa eu voltar aqui para vocês. Ok, gente? Deixa eu ver. Tem gente querendo entrar. Deixa eu ver aqui. Permitir todos. Perguntas, pessoal? Dúvidas? Na hora de dúvidas e perguntas de vocês, participação, tá? Todo momento, um assunto eu paro, aí peço para vocês participarem, depois eu volto, tá? Professor, também tem a opção no Word, quando você vai em layout, a quantidade de colunas, ao invés de inserir o objeto, basta criar em editar a quantidade de colunas e tem adicionar linha entre colunas, ao invés Isso, de fazer em objeto. verdade, verdade. Lá no Word, exatamente, é a Maísa, né? Sim. Você até colocou aqui no chat, né, Maísa? E lá no layout você já pode criar, na hora que você cria as colunas, né, você já pode colocar e já configurar a página para ela ter essa linha aí dividida, tá bom? Obrigado, Maísa. Mais alguém quer fazer alguma colocação, ou uma pergunta, ou uma dúvida? Pode continuar, professor, que eu quero chegar logo na parte do Excel, que é o que eu estou apanhando. Tá bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar de novo a tela. Pessoal, só uma pergunta, tá ok a visualização, o tamanho da tela, o áudio? Tranquilo, né? Beleza. Então, pessoal, o outro tutorial que eu separei para vocês, tá? Deve ser este aqui. Não, esse aqui é o de boas-vindas. Pronto, é esse daqui, tá? Então, tem um tutorial específico que isso é de muita gente, isso é muito importante, muita gente precisa dessa parte aqui, que é o sumário, né? Então, o Word ele tem a opção de sumário. Então, ó, não é necessário aguardar até que suas páginas sejam finalizadas, ou seja, você digitar todo o seu texto, para depois você inserir o sumário, né? Então, à medida que você for construindo, você já pode colocar o sumário. Então, como é que é essa opção? Então, para inserir um sumário do texto, né? O Word já faz esse trabalho para você. Então, lá em referências, então, na aba referências, aqui, ó, você tem a opção sumário aqui, ó, no canto esquerdo, né? E aí, ó, na hora que você clica nela, tem todas essas opções aqui. E aí tem o que você já pode fazer, que é o sumário automático. À medida que você for digitando, ele vai criando e atualizando o sumário para você. Então, ó, sumário automático. Então, colocou ele, esse sumário, ele já vai fazendo aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ele já criou, como já tem texto aqui, né? Esse tutorial já tem texto, ele já criou um sumário todo organizado, né? A página, ó, alinhado, então todo já no padrão do sumário, certo? Então toda vez que algo mudar, ele automaticamente atualiza esse sumário. Então, por exemplo, se eu remover aqui, ó, este inserir sumário aqui, ó, do texto, né? Vou excluir apenas o título aqui. Ele automaticamente, porque eu não apaguei tudo, ele já atualiza aqui, ó, o texto lá, tá? Então, atualize algo, né? Aqui, ó, atualize algo quando algo mudar. Então, eu preciso atualizar, né? Deixa eu te remover aqui, deixa eu tirar esse. Atualize, eu já tinha removido, né? Isso. Deixa eu desfazer aqui, pronto. Pronto, deixa eu remover ele aqui.
e vou lá no sumário, né? E vou atualizar o sumário aqui, ó. Então, ele já removeu, ó, tá vendo? Do meu sumário. Então, aqui ele inserir sumário, ele já foi removido, já foi atualizado. E o atualize quando algo mudar aqui, tá? Em primeiro. Se eu remover esse item aqui, não é isso? Vou deixar esse usar estilos. Remover. Então, o meu sumário aqui, ó, atualiza, esse aqui eu já tenho que atualizar. Então, tem a opção aqui, ó, atualizar sumário, e ele já vai retirando os itens que não estão mais no texto. Ok? Deixa eu voltar aqui para vocês. Tem mais gente aqui para entrar. Deixa eu dar permissão. Ok, pessoal? Alguma dúvida com essa parte? É bem simples, né? Esse sumário automático você coloca e basicamente ele faz tudo para você, tá? Para vocês que vão trabalhar, deixa eu falar também uma dica para vocês, tá? Para vocês que vão trabalhar com, já vocês estão no primeiro período, né? Primeiro semestre ainda do curso, mas vocês vão precisar fazer o trabalho de conclusão, TCC, né? E ajuda bastante essas ferramentas do Word, né? Mas tem uma outra opção que eu vou mostrar para vocês, né? Que é uma ferramenta chamada Overleaf, tá? Então me cobrem, né? No final da live eu vou mostrar para vocês que é uma mão na roda quando vocês estiverem fazendo aí os trabalhos de conclusão de curso, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento sobre essa parte? Pronto. Então vamos lá agora para o Excel, né? Então vamos lá. Do mesmo jeito, o Excel também tem esses tools aqui, tá? Então, como que vocês têm acesso? Então, novamente, arquivo novo, aí tem os modelos. Lá nos modelos tem aqui, ó, tutorial. O Excel, ele tem, como ele tem mais recursos, ele tem mais tutoriais, tá bom? Então, esse primeiro aqui é um tour geral, né? Então, ele coloca aqui 10 etapas para vocês entrarem no Excel, tá? O primeiro deles aqui é esse. Então, ele já mostra de cara. O tamanho tá bom, pessoal? Me dê um feedback aí. O tamanho da tela e da planilha tá ok? Ok, né? Beleza. Porque eu não vejo, tá? Quando eu estou aqui, eu não vejo como está a visualização para vocês. Então, primeira coisa, né? Vocês estão vendo aí uma dica do Excel de como você trabalhar com números, né? Então, ele tem aqui umas colunas aqui, fruta, valor, carne, valor, e ele está falando o seguinte, ó, recurso bem interessante no Excel. Ele está dizendo que essa célula amarela aqui, que eu acabei de clicar, ela vai ser a célula que vai receber o total dos valores aqui das frutas, né? Então, ele tem maçã, 50, pode ser quantidade ou pode ser dinheiro, né? Ele não especificou. Aliás, é dinheiro, valor. Então, maçã 50, laranja 20, banana 60 e limões 40. E aí ele está falando para esse total, vai ser essa fórmula aqui, ó. Então, ele está pedindo para a gente, como a gente está fazendo tutorial, então como é que eu vou calcular esse total? Então, no Excel tem as fórmulas, clicou, digita igual, soma, D4, eu vou já explicar, vou fazer, depois vou explicar para vocês. D4, 2 pontos, D7, fecha parênteses e aperta Enter. É justamente isso que ele está falando. E o que ele está dizendo? Na hora que você apertar Enter, vai aparecer ali 170. Então, vamos lá. É a fórmula, né? Observa que eu cliquei aqui no 170, lá na guia, nessa guia aqui, ó, barra de fórmulas, ela está mostrando não 170, ela está mostrando o quê? A fórmula. Aqui, ó. Igual, soma, D4, D7. O que é igual? Toda fórmula no Excel começa com igual. Soma é uma função ou uma fórmula, né? Uma fórmula que é uma função que faz o quê? O próprio nome já está dizendo soma. E aí, dentro do parênteses, tem as células ou intervalos de células que ela vai somar. Observe o seguinte. D4
refere-se à coluna D, linha 4. Quem que está na coluna D, linha 4? Coluna D, linha 4. Tá aqui, ó. Aparece a referência neste canto aqui, né? E aqui, na barra de fórmulas, como ela é um dado, aparece o próprio valor. É um número, 50. Daí, na barra de fórmulas, mostra o próprio dado 50 e a sua referência, D4. Lá na fórmula, tem D4, ou seja, ele está dizendo que o primeiro que eu vou somar é essa célula aqui. Essa célula com valor 50, cuja referência dela é coluna D, linha 4. Ok? Depois tem um 2 pontos. O que significa o 2 pontos no Excel? 2 pontos entre células significa sequência, tá? Mas, na verdade, isso é uma sequência, uma faixa, onde eu vou ter do primeiro ao último, onde eu vou omitir os intermediários, ou seja, D4 a D7. Quem é D7? É aqui a linha correspondente a o valor, né, de limões aqui, ó. Então, o limão está na coluna D, linha 7, tá aqui, ó. E o começo tá coluna D, linha 4. Então, toda vez que eu coloco 2 pontos, olha só, vou clicar aqui dentro da faixa aqui, ó. Vocês percebem que tá essa parte azul corresponde a toda a faixa que eu selecionei com a fórmula. Ou seja, a primeira é D4 e a última é D7, e eu estou incluindo D5 e D6, tá? Se eu substituir esses 2 pontos aqui, ó, por exemplo, por ponto e vírgula, significa que eu estou selecionando apenas D4 e D7. Observem que D4 agora está azul e D7 está de vermelho. Então, se eu der um Enter aqui, ele vai somar apenas 50 e 40. Ok? Então, se eu quiser apenas células específicas, eu separo por ponto e vírgula. Se eu quiser toda a faixa, da primeira à última, é 2 pontos. Perfeito? Eu baguncei aqui já, né? Deixa eu corrigir aqui. D7, não é isso? Pronto, tá aqui. Vou clicar aqui para confirmar. Beleza? O que ele está falando na dica 3? Ele está falando que uma outra forma de você adicionar uma fórmula no Excel, usando, agora sim, a tecla de atalho, é com Alt H. Então, ó, a outra aqui que é relacionado a carne, né, e valor, ele está pedindo para você digitar, segurar a tecla Alt, né, mais igual. O que ele fez? Ele copiou aquela fórmula que estava na linha anterior lá para essa, só que atualizado os valores, ó. Ele pegou essa, que é soma, né? Só que ele atualizou para essa coluna aqui de dados, ó, que é o coluna G, e aí começa no 4 ao 7. Ok? Então, dica legal aí, que é o Alt igual, que eu vou fazer a cópia, tá bom? E aí, ó, a dica 5 aqui, ele está falando o seguinte, ó, aqui nesses itens aqui, tem pão, roscas, biscoitos, ele quer somar apenas os valores aqui que são maiores do que 50. E ele está pedindo para colocar essa fórmula aqui, ó. Então, vamos lá. É o igual, só que aí o nome da função ou da fórmula, né? Aliás, o nome da função que é utilizado nessa fórmula é o soma-se. E aí o soma-se é o seguinte, ele só vai somar dado uma condição. Ele vai fazer a mesma coisa do soma, então ele vai ter, ó, a célula inicial é o D11, a última é o D15, beleza. Só que aí ele tem, ó, ponto e vírgula, ele tem uma condição entre aspas duplas, ó. Eu só vou fazer a soma de todas essas células quando o valor de cada célula for maior, sinal de maior, do que 50. Ok? Aperta e apareceu o quê? 100, porque apenas roscas, né, tem um valor maior do que 50. Ah, professor, mas pão é 50? Sim, mas 50 não é maior do que 50. É igual. Se aqui fosse 51, aí ele entraria, ó.
Pronto, 151. Então, ele verifica a fórmula, ó, todo mundo aqui, né? Eu vou somar todo mundo, mas eu só vou somar quem for maior do que 50. Ó. Ele analisa essa condição. Então, 51 é maior do que 50? É, então eu vou te somar. 100 é maior do que 50? É, então eu vou te somar. 40? Não, não é. Então tu não entra na soma. E assim por diante. Beleza? E aqui, ó, esse crédito adicional aqui que está mostrando, ele está pedindo agora, vamos fazer para os valores que são inferiores a 100. Então, mesma coisa, ó. Vamos repetir aqui, que é o alt igual, não é isso? Alt igual. Só que aí, ó, a gente vamos atualizar, ó. Ele pegou o soma, né? A gente quer o soma-se. Soma-se. Vamos editar ele aqui. E aí, ó, ponto e vírgula, abre aspas. Eu quero quem seja, os valores que são, que é que ele está pedindo aqui, vamos pegar aqui, menores do que 100. Então, ó, sinal de menor e 100. Ok? Então, deu quanto? 160, porque 50 é menor do que 100? É. 100 é menor do que 100? Não, então não entra. Então, 50, 40, 90, 90 mais 50, 140, 140 mais 20, 160. Ok? Beleza? Aí aqui, ó, ele ainda tem mais alguns detalhes, né? Então, ele está explicando aqui, ó, tudo aquilo que eu falei. Então, o nome aqui da função, né? Desta fórmula chama-se soma. E aqui o que está entre parênteses são os parâmetros dessa função. E esse parâmetro, no caso da soma, é faixa de células. Ou seja, célula inicial, 2 pontos, célula final. Então, tudo que está entre D38 e D41 também entra nessa soma, tá bom? Então, se eu quiser somar, por exemplo, faixas diferentes aqui, ó, eu vou somar aqui, ó, D48, ponto e vírgula, somente ele, aí, ó, G48, outra coluna, até o G51, então isso aqui é uma faixa, então entra o G49, o G40, o G48, lógico, é o primeiro, o G49, o G50 e o G51. E aqui, ó, observa que é um valor fixo, né? Eu vou pegar 100 e somar. Posso fazer isso também, tá bom? Aqui, por exemplo, ó, eu estou pegando, somando de D38 até D41, é toda uma faixa, né? Aqui, ó, que é essa daqui, ó, estou somando quem, ó, que é justamente D48 sozinho, que é esse, isolado. Depois, G48 até o G51, e depois o valor 100, que é um valor fixo. Né? Posso botar, por exemplo, aqui 10, ó, e vai alterar muito aquela soma. Então, posso colocar valores específicos. Ó. Mudei de 100 para 10, né? Então, diminui 90 da soma. Então, vamos botar aqui de novo 100. Posso colocar valores fixos também na fórmula, tá? Como 200. Não tem 100 em lugar nenhum aqui na minha fórmula. Posso botar um número na minha fórmula, sim, tá? Tipo, eu posso vir aqui nessa célula e botar igual, soma, esse daqui quem é? Pronto, eu vou botar esse cara aqui, ó. D48, ponto e vírgula, 10. Então, ele é 20, eu somei mais 10, deu 30, tá bom? Então, aí ele explica que a referência é o endereço da célula, né, que era sempre coluna e linha, tá? E ele tem mais alguns detalhes aqui, soma-se. Então, eu posso somar os valores aqui. Por exemplo, só vou incluir quem for maior do que 50, né? Então, esses aí são os detalhes aí da soma-se, tá? Para você trabalhar com somas aí no Excel. E aí ele tem a próxima, né? Você pode clicar aqui nesse atalhozinho aqui, ó, feito, né, por ele, ou pode vir aqui na aba, né? Então tem várias abas aqui, ó. Cada aba é uma planilha. Então ele tem um atalho onde eu posso ir, né, para cá, para a próxima, né? A gente estava nessa, né? A primeira, isso. Aí ele tem a próxima aqui que é preencher, não é isso? Então, ó, ele está
clicar na célula 100, que é essa, né? Então, ele vai falar aqui, ó, do autocompletar. O que que é isso? Toda vez que você clica em uma célula no Excel, o cantinho dele, notem, ó, que o cantinho direito inferior, ele fica um quadradinho, um ponto quadrado, né? Esse pontinho a gente chama de a alça de auto-preenchimento. Então, você pode clicar, ó, botar o mouse que ele vai mudar para uma cruzinha. E aí você pode puxar e ele autocompletou. Detalhe, ele vai autocompletar com base nesta célula. Como ela é uma fórmula, né? Esse 100, deixa eu até fazer um Ctrl Z, olha só. Ele não é 100, né? Ele é uma fórmula. Ele é a soma de quem, ó? Desses dois, C4 e D4. Se eu fizer um autocompletar nele, qual é o conteúdo dele? É uma fórmula. Então, se eu fizer um autocompletar, eu vou autocompletar com fórmulas. Só que essas fórmulas vão ser atualizadas. O original é C4, D4. O que o Excel vai entender? Como eu estou na próxima linha, eu vou atualizar a linha 5. Então, lá era C4, D4, aqui é C5, D5, aqui é C6, D6, e assim por diante. Tá? Aqui embaixo ele também está pedindo para fazer a mesma coisa. Ó. Aí ele está falando que vai aparecer 110, 120, 130, beleza. Na dica 4 é o 200, ó, que também é uma forma. E aí ele está pedindo para fazer a mesma coisa, ó, o autocompletar para os lados. Só que aí o autocompletar aqui, o que, que ele é? Que ele atualizou? Como eu puxei para os lados, foi a mesma linha e mudou as colunas. Então, o original era C, coluna C, esse é a coluna D, esse é a coluna E, esse é a coluna F. Beleza? E aí ele tem mais umas dicas aqui embaixo, né? De como você preencher, né? Então, ó, clique na célula com a palavra hortifruti, né? E aí coloca o cursor no canto esquerdo superior e arrasta para baixo. O que ele vai fazer? Fazer copiar o mesmo valor, né? Agora selecione fruta, puxe para baixo, né? Então vai completar com fruta. Então, alguns autocompletares, eles não são, eles não vão entender qual é a sequência, né? Então, eles vão, se ele não entende, ele vai fazer a mesma. Como, por exemplo, se eu colocar aqui o número 1, tá? Eu vou fazer o autocompletar aqui no número 1. O que, que ele vai fazer? Ele vai repetir o número 1, tá? Mas, se eu fizer isso aqui, ó, 1 e 2. Aí eu seleciono 1 e 2 e faço o autocompletar, ó. Selecionei as duas células. E faço o autocompletar na segunda célula. O que, é que ele vai fazer? 3, 4, 5. Aí ele entende agora que, como era 1 e 2, o próximo da sequência é o 3 e o 4. E assim por diante. Como, por exemplo, dias da semana, segunda, tá? Ele vai entender que o próximo, aqui é terça, quarta, quinta e sexta. Beleza? Como meses também do ano. Tá? Na próxima aba aqui ele chama de dividir, tá? Então ele tem os dados, uma tabela, e às vezes a gente tem muita coisa para preencher, como por exemplo, isso aqui é uma tabela de e-mail, nome e sobrenome. Então ele dá uma dica aqui, ó. Nessa célula de nome, então eu vou digitar o nome aqui desse e-mail, né? Que é Bruna, não é isso? É Bruna.melo, então o nome é Bruna, o sobrenome é Melo. E aí o que, é que ele está falando? Tem um recurso chamado preenchimento relâmpago. Ou seja, eu estou vendo que é Bruna, depois é Carlos, Henrique. Para não fazer isso, imagina se eu tiver uma lista de 100 pessoas. Então tem um recurso que é o preenchimento relâmpago. O que ele vai fazer? Preencher, dar uma dica de como que você deve preencher. E aí, ó, é isso, ó. Ele já colocou Carlos, eu não digitei, vocês viram, né? Deixa eu dar um Ctrl Z, eu coloquei apenas o primeiro, e aí esse preenchimento relâmpago, ele vai entender que o próximo é Carlos, o outro é Henrique, o outro é Mila, o outro é Maria. E a gente chama esse recurso de preenchimento relâmpago. O que eu usei? Tecla de atalho Ctrl E, beleza? Do mesmo jeito aqui, ó, eu vou fazer aqui sobrenome, Ctrl E, então Lima, Cunha, Soares e Schmidt. Beleza? Então, a gente chama isso de preenchimento relâmpago. Então, ele tem mais algumas dicas, né? Então, essa daqui é interessante, ó. Eu tenho os dados aqui, Bruna, tá tudo bagunçado, né? Então, eu quero organizar isso aqui, nome e sobrenome, né?
e nome da empresa. Aí vamos lá. O que ele fala? Eu vou clicar e arrastar para selecionar as células de Bruna até Maria, ou seja, aqui para cá, né, que são todos os colaboradores. E aí, ó, vou usar um recurso interessante do Excel, tá? Eu vou na guia dados, até lá, está até selecionado aqui. Peraí, tem alguém querendo entrar, só um instante. Permite todos. Pronto. Pessoal que está entrando agora, pessoal, boa noite, tá? A aula está gravada, tá? A gente começou falando do Word, tá? A gente está agora no Excel e eu estou sempre abrindo para questionamentos, né? Daqui a pouco eu vou parar e fazer, deixar aberto para vocês perguntarem ou também colocarem, né? Como já foi, né? Vocês já contribuíram lá na parte do Word, ou também fazerem perguntas ou questionamentos, tá bom? Então, daqui a pouco eu vou parar e a gente está na etapa do Excel, tá bom? Só para contextualizar quem entrou agora. Então, pessoal, a gente estava aqui no recurso de preenchimento, né? Na verdade, específico para divisão de dados dentro da tabela. Então, a gente viu um recurso preenchimento relâmpago, que foi esse, né? Então, só para vocês não perderem o fio da meada, né? Então, aqui, por exemplo, nessa tabela, a gente tem os e-mails das pessoas e aqui o nome e o sobrenome. Então, eu preciso, para usar o preenchimento relâmpago, eu preciso digitar o primeiro nome. Isso, senão eu não consigo. Se eu venho aqui só Ctrl E, ele não faz. Então, eu preciso do primeiro nome para ele entender que é uma sequência. Então, eu preciso colocar aqui a Bruna, e aí sim eu vou em Ctrl E e ele coloca os outros nomes da sequência. Do mesmo jeito aqui, ó, como o sobrenome dela é Melo, eu venho em Ctrl E, ele vai puxar os sobrenomes dos outros, tá? Neste caso aqui, eu tenho uma tabela com os nomes aqui todos organizados aqui numa única coluna. Tá escrito o título dados, é porque está tudo misturado, né? E aí eu quero separar, colocar aqui só o nome, aqui o sobrenome e aqui a empresa. Aqui está misturado, é Bruna, o sobrenome dela é Melo, e a empresa dela é essa Contoso Limitada. E aí vamos lá, qual a primeira dica? Eu vou selecionar toda essa coluna aqui, ó, de Bruna até Maria. E aí eu vou aqui na guia dados, e aí tem uma opção, ó, texto para colunas. Estão vendo aqui, ó? Quando eu clicar, eu vou verificar se, olha só, se o item delimitado está marcado. Se ele estiver marcado, o que eu vou fazer? Clicar em avançar. Próxima etapa, em delimitadores, eu vou verificar se vírgula, somente vírgula está marcado, né? Então, beleza, eu vou clicar em avançar. O que ele está fazendo? Aí você visualiza os dados aqui embaixo, ó, ele está organizando. Tá? Ou seja, ele está usando a vírgula aqui, ó, como delimitador. Eu estou usando vírgula. Se no texto de vocês, por exemplo, tivesse ponto e vírgula, aí você mudava para ponto e vírgula aqui. Tá? Avançar. E aí, ó, na quarta etapa, ele verifique se, a gente já viu que era vírgula, né? Clique na opção geral, né? E aí, ó, a gente vai clicar dentro do destino, que é esse daqui, ó, estão vendo? Ó, destino. E aí eu vou selecionar esta coluna aqui, ó, que é a D, tá aqui, ó, D, coluna, aqui tá a C, não quero a C, quero a coluna D, porque é a coluna aqui que começa a primeira coluna do nome. Então, vai ser D, depois a coluna E, depois a coluna S. Então, vou começar aqui o destino da coluna D, linha 32. Fiz isso, concluí, e aí o que ele fez? Organizou aqui, ó. Então, pegou o Bruno que estava aqui, jogou aqui, ó, em nome. Depois, ele pegou o sobrenome Melo e jogou aqui na coluna E. E a empresa jogou na coluna F. Beleza? Além disso, ele tem recurso de transpor, né? Depois vocês, se vocês não quiserem, eu vou deixar vou mandar esse arquivo aqui para vocês aqui no chat, tá? Tem a parte de classificar, de tabela, são muitos recursos. Então, eu já perdi o dia todinho só falando dessa parte aqui no Excel. Eu vou parar agora e abrir para perguntas, questionamentos e colocações também de vocês, tá bom?
Pessoal, estão aí ainda? Estamos sim, professor. Estamos sim, professor. Estamos juntos. Deixa eu ver aqui as perguntas, se tem no chat. Tá sem áudio, tá? Alguém colocou aqui sem áudio. Não, mas foi lá atrás, não é isso? Acho que 19, foi lá no começo, lá quando eu estava colocando o vídeo. Acho que ninguém colocou chat, não. Alguma pergunta? Vocês conheciam esses recursos do Excel? Alguns sim, outros eu ainda não tinha Você já... visto. Certo. Quais foram os recursos que você não tinha visto ainda? Em cima do meu celular. Pessoal? Do Ctrl E, né? O autocompletar relâmpago, né? Ele é bem interessante mesmo, tá? Vamos lá. O próximo tutorial, pessoal, é o das fórmulas, né? Que é o bicho-papão aí do Excel, né? E, na verdade, não tem que ser. Na verdade, ele ajuda bastante a gente. Então, ó, noções básicas de fazer cálculos no Excel, né? Então, se eu quero somar duas células, tá aqui, ó, igual C3, C4. A forma mais simples de eu trabalhar com uma fórmula. Então, o símbolo da adição aqui, ó, é o mais, não é isso? Então, a operação aqui, a adição, é o igual, eu vou pegar uma célula com outra e somá-las, tá? Beleza? Se eu quiser fazer uma subtração, tá aqui, ó, C3 menos C4. Se eu quiser fazer uma multiplicação, o símbolo da multiplicação é o asterisco. Se eu quiser fazer uma divisão, o símbolo da divisão é a barra, né? A barra invertida, tá? É a divisão, tá bom? E aqui ele tem um campo para você treinar, né? Aí você vai fazer a adição, a subtração, né? Então, os elementos são esses. Então, se eu quero somar esse com esse, eu vou pegar, quem é esse cara aqui? Então, você olha, ó, é o C, linha 3. Então, eu vou pegar igual C3, vou somar com quem? Com esse aqui, ó. Ele é o C4. Então, como é que vai ficar? Igual C3 mais C4. Tem que dar quanto? Aí ele diz aqui, ó, 3, não é isso? Então, tá aí, 3. Se eu quiser fazer uma subtração, é a mesma coisa, igual C3, só que aí é menos C4. E o resultado tem que dar menos 1, porque é 1 menos 2, né? Vai dar menos 1. E aí por diante, multiplicação igual C3, a multiplicação é um asterisco, e o C4, e aí vai dar 2, divisão, e a potência é o chapeuzinho, o circunflexo, tá? Aqui a divisão vai ser igual C3 barra invertida, né? C4 e a potência igual C3 chapeuzinho, né? Que é o circunflexo, né? C4, que vai ser a potência, né? 1 elevado a 2 vai dar 1, beleza? E aí tem mais alguns dados, por exemplo, eu posso somá-los direto, eu posso colocar números inteiros, ó, se eu vier em qualquer célula aqui colocar igual 10 mais 20, qual vai ser o resultado? Eu estou somando os dois, ó, igual 10 mais 20, 30, são valores absolutos, tá? E posso usar, que a gente viu lá no outro tutorial, o soma, não é isso? Posso usar um intervalo de células aqui, beleza? E também intervalos separados, né? Então, posso fazer isso aqui também, ó. Um intervalo, né? Depois outro intervalo. Isso aqui também
é possível, tá? Deixa eu afastar aqui para o lado, tá aqui, ó. Estou somando de A1 até A2, né? Soma. Aí depois, o resultado dessa soma, eu vou somar com a soma de C1 até C10 e os dois intervalos serão somados, tá bom? Posso fazer isso também. No Excel também tem funções, tá? Então, a gente já viu uma, que é o soma, né? Que é a função mais simples que a gente tem no Excel, né? Das funções. E a gente tem o autossoma, né? Que, então, a gente já viu, né? Que o soma, então, você vai pegar, que é o 170, que a gente até fez ele, tá? E o autossoma, que é a dica 2, que você vai selecionar a célula amarela aqui, nessa parte de carne aqui, que ele está mandando. Acessar a guia fórmulas. Como é que eu acesso a guia fórmulas? Aqui, ó, no FX, aqui, ó. Então, clicando aqui, ó. Aí eu acesso esta aba aqui, específica de fórmulas, tá bom? Então, ele está mandando você clicar aqui, depois, fórmulas. Você pode vir aqui, certo? Inserir fórmulas. Aí ele está mandando colocar o autossoma. Tem vários aqui, né? Você vai procurar aqui, digite uma fórmula. Eu quero, procure por uma função específica. Você vai botar aqui, ó, autossoma. E aí, pesquisa para ela, tá? Não deu muito certo aqui, não. Acho que eu escrevi alguma coisa. Autossoma. Acho que é o S é maiúsculo. Deixa eu ver aqui. Ele não achou autossoma. Peraí, vamos ver aqui. Autossoma. Ah, tá, certo. Desculpe. Autossoma não é uma fórmula, desculpe. Erro meu, tá? Desculpa. É este cara aqui, certo? É o soma. Porque o autossoma é um conceito, beleza? Além de eu poder vir para cá, autossoma é esse recurso de eu pegar todos esses valores e somar. A fórmula é soma, certo? Eu posso vir aqui, como eu falei para vocês, clicar no f de x aqui, no fx, que é a soma, e colocar ela aqui. Ou também posso vir aqui, deixa eu ver se ele mudou, aqui, fórmulas, tá? E aqui, ó, autossoma, e eu vou colocar a soma, tá? Autossoma digamos assim, como é que eu falo para vocês? Como é que eu vou explicar para vocês? A fórmula é soma, certo? Beleza? Autossoma é um recurso de você pegar vários valores e colocá-los numa soma, tá? Na verdade, é um conceito, tá? Até ali aqui, ó, autossoma, tá? Mas, quando você clica em autossoma, você vai fazer uma soma, né? E aí esse autossoma, que é um recurso que você vai pegar várias células e aplicar um cálculo, eu posso fazer com soma. Tá aqui, ó, a gente fez com soma, né? Mas eu posso fazer para média, ó. Ele muda, né? Posso fazer também para contar os números, né? E aí ele vai contar, né? O que eu contar números? Eu tenho 1, 2, 3 e 4. Né? Se eu tenho várias células, eu quero saber quais dessas células são números. Essa daqui, por exemplo, vou colocar aqui, tirar número, botar maçã. Isso. E aí ele tirou ele da lista, porque maçã não é número, então eu tenho 3 números, esse aqui não é número. Se eu colocar 12 aqui, por exemplo, aí faz esse aqui, aí eu tenho 4 números, tá bom? Beleza? Tem um atalho também, né? Na célula D15, aqui, essa daqui. Você vai colocar o Alt igual, é aquele mesmo lá que a gente já viu. Alt igual, e ele vai copiar essa fórmula aqui, que é o que a gente foi usado aqui antes, que foi soma. Na verdade, ele copia a fórmula mais próxima que está ou da coluna ou da linha. Como está mais próxima é essa, ele copiou essa daqui, ó. Então, quando eu dei um Alt igual, ele copiou essa aqui que está mais próxima. Né? Beleza? Mais sobre funções,
Então, tem várias funções. Por exemplo, esta função aqui está somando os valores, né? E aqui, ó, essa função aqui está fazendo também. Tem uma função hoje, né? O que ela faz? Ela retorna a data atual. Então, por exemplo, se eu botar aqui igual hoje, tela aqui, ele mostra a data de hoje. E tem a função também igual hora, não é isso? Aqui, ó. Igual hora, tá errado aqui, ó. Hora. Botou o abre, fecha. Não, digitei alguma coisa errada aqui. Ah, tem que colocar o dado aqui do hora, tá? Aí ele vai abrir quando vocês errarem aqui, ele dá um... Aqui dentro, ele quer um número de série, tá? Deixa eu ver aqui se é um número, deixa eu ver. Pronto. Então, hora 1, que é a hora 0, deixa eu ver aqui. 2. Não, isso aqui, depois, deixa eu ver aqui. Vamos lá, estamos com dúvida, né? Então, vamos lá. Muito tempo que eu não uso essa forma. Então, vamos lá. Fórmulas. Vamos pesquisar aqui. Hora. Então, vamos lá. Aí você dá um clique, ele vai te mostrar uma dica. Então, ela retorna a hora com um número de 0 a 23. Então, de 0 é 12, 23 é 11 PM. E aí ele vai te dar alguns exemplos aqui. Se não tiver em dúvida, deixa eu colocar aqui. 0. Né? Então, o que ele vai retornar? Você vai colocar aqui, ó, 0, né? E aí a função não ficou muito clara. Aí ele vai te dar uma ajuda aqui, ó, de como é que você vai utilizar essa fórmula. Peraí, deixa eu olhar lá. Fórmulas, vamos voltar lá, pronto. E aí, ó, é um número ou um código da hora usado pelo Microsoft Excel. Aí, como por exemplo, eu posso botar 16 horas e 48 minutos e 0, ou 4 e 48 PM, tá? Na verdade, eu tenho que colocar a hora mesmo, tá? Ele não fornece, né? Então, 16, 2 pontos, 48. Ver se é isso. É isso mesmo. Tá? Não lembrei alguma coisa aqui. É isso mesmo. Tenho que colocar. Não, não é. Eu vou dar uma olhadinha nessa fórmula aqui, nessa hora, tá? Há muito tempo que eu não uso ela e trago ela para vocês, tá bom? Tem alguns detalhes aí. Vamos ver o que mais. Esse aqui é o do hoje. Ele nem colocou o hora aqui, né? O tutorial. A próxima função é o média, que eu tinha mostrado para vocês, né? Então, ele vai calcular toda essa média aqui. Então, eu até tinha mostrado ela para vocês aqui, né? Que é a média de todos eles. Não tem muito mistério, tá? Todos eles vão ser a média. E a próxima... esse aqui é interessante. Mínimo e máximo. Então, ó, o mínimo, ele vai retornar quem é o menor valor deles aqui, né? Que é a função mínimo. Mínimo. Tá? Mínimo de quem? Escrito errado, né? Mínimo desse cara, 2 pontos, até esse cara aqui, ó. Então, o menor deles é o 20, né? E o máximo também do mesmo jeito, né? Aí você pode vir aqui, ó, inserir a fórmula, né? Aí eu quero qual é a fórmula? Eu quero a fórmula do máximo. Digitei errado? Pronto. Não está aparecendo. Algumas vezes aqui ele não ajuda muito. Então vamos colocar ela aqui mesmo, igual. Na verdade, eu acho que tem que ser acentuado, né? Tem que ser acentuado. Não aceita. E aí, ó, eu vou selecionar. Eu posso fazer o seguinte, ó. Arrastar aqui, ó, que ele já coloca aquela sequência para mim, tá? Então, o maior deles é
50, tá? Mínimo ou máximo, né? Como é que eu vou selecionar o mínimo ou o máximo? E aí, ó, a gente pode usar o autossoma e digitar para inserir a função mínimo ou máximo aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele já tem lá no autossoma mínimo ou máximo, tá? Então, colocar aqui, ele já coloca a fórmula direto para mim, né? E aqui também, né? Autossoma, ele já tem. Coloquei o máximo lá, né? Vou colocar um aqui, tá? Beleza? Tem mais a data e hora. Pronto, ele colocou aqui a hora. Data de hoje, aniversário, que é hoje, e somar datas. Cadê a hora? Ah, tá aqui de hora. Ele botou. Hora atual. Então, ó, é agora. Agora. Igual, né? Faltou o igual, não foi isso, gente? Aqui, ó. Função agora. Pronto, tá aí. O que acontece, pessoal? Algumas funções, dependendo da versão, essa minha versão 2019, algumas, ele chama isso de depreciado, tá? Então, a hora, a função hora, abre e fecha parênteses, ela é de versões anteriores do Excel. Então, algumas vão perdendo, deixando de funcionar, tá? E nessa versão agora ele está usando o agora, tá bom? Só corrigindo aí, tá? Falha nossa aí. Que mais? Unir texto e números, né? Então, o i comercial vai ser usado para isso, né? Quando eu precisar unir, o que é texto e número, pessoal? Acho que eu falei isso na aula passada. As células do Excel, elas são formatadas de um jeito para número, certo? E de outro jeito para texto, tá? Então, quando eu preciso juntar texto e número, tá? Eu vou usar este operador aqui, ó, o i comercial, tá bom? E a gente também pode inserir com o shift mais o número 7, tá? Então, ó, ele está falando o seguinte, na célula E3, que é essa daqui, ele está pedindo para digitar igual D3, e comercial C3. O que vai acontecer? Ele está juntando o conteúdo das duas células ali, ó, D3, C3 tem Lara, não é isso? E D3 tem Cardoso. Poderia ter número. Se tivesse número aqui, ó, no lugar de 7, aí ele juntava 7 lá, certo? Aqui, ó. Mas era Cardoso. A gente chama isso no Excel de concatenar, quando eu quero juntar conteúdos de células. Então, este operador aqui é de concatenação, ok? Aí tem a instrução se, né? É o clássico, né? Se C9 igual a maçã, verdadeiro, caso contrário, falso. Então, ó, essa fórmula é bem interessante, né? Que é a fórmula do se. Ele vai verificar se a célula C9, o seu conteúdo está digitado maçã. Ponto e vírgula. E aí ele coloca aqui, ó, verdadeiro. Ponto e vírgula. Falso. Por que está verdadeiro? Vamos lá. Como é que está a fórmula? Estou testando se o conteúdo da célula C9 é maçã. O conteúdo da célula C9 é maçã? É. Então, o que está aparecendo? Verdadeiro. A primeira opção. Poderia ser o quê? Primeira opção. Se eu fizer isso, ó, o que vai aparecer lá? O que eu fiz de errado aqui? Ele só aceita isso. Desculpa. Ele não aceita. Eu tenho que fazer o seguinte, ó. Abre aspas.
primeira opção. Fecha aspas. Agora sim. Ele só aceita na fórmula. Isso aqui vai aparecer a primeira opção. Se aquele teste for verdadeiro, ou seja, o conteúdo da célula é maçã, né? Caso contrário, se eu colocar aqui banana, qual é o conteúdo da célula? É maçã? Não, é banana. Então, ele aparece a segunda opção. Mas só aparece, as opções são verdadeiro e falso. Qualquer coisa diferente, eu tenho que botar entre aspas, como um texto. Segunda opção, tá? Aí aparece a segunda opção. Ou também funciona se eu botar números aqui, ó. Aqui na segunda opção, então é 2, tá? Então 2 aparece. Esse daqui é a primeira opção, então eu posso botar, vai aparecer 1. Então é banana, então vai aparecer a segunda opção. Se eu digitar maçã, aparece a primeira opção. Então esse é o sim, né? Beleza? O outro é o PROC-V, também é bem importante, tá? O que é o PROC-V? Ele vai procurar valores, né? Então, ele tem uma primeira célula, que é o que você está procurando, né? Depois, ele tem um intervalo, onde você gostaria de procurar. Depois, se encontrar, aqui, ó, se encontrar quantas colunas à direita está o valor a obter, e falso se você deseja uma correspondência exata ou aproximada. Vamos lá. Exemplo, tem esta tabela, então tem frutas, né, e valores, maçã, laranja, banana e os valores aqui. Mesma coisa, carne. Então, ó, o que eu vou procurar aqui, ó? Eu quero saber qual é o valor de maçã. Então, eu vou procurar o valor de maçã. Como é que é a fórmula? Olha só. PROC-V, que é de procura valores, né? Qual o valor que eu quero procurar? C22, que é quem? Maçã. Opa, aqui. Esqueci de novo o que, pessoal? Me digam aí. Está errado da minha forma. O que eu esqueci ali na forma? Vocês estão aí, gente? Igual, né, professor? Isso. Nunca esqueçam o sinal de igual, beleza? E aí, ó, o que eu quero procurar? Conteúdo. Obrigado, viu? Conteúdo desta célula aqui. Certo? Então, quero procurar o preço de maçã. Beleza. Tá aqui, ó. O que você gostaria de procurar? Ponto e vírgula. Onde que eu quero procurar o conteúdo de maçã? De daqui para cá, não é isso? É isso? Não, gente, é não, né? Onde que eu quero procurar? Somente aqui, ó. Se eu estou procurando maçã, para que eu quero laranja, banana e limões? Eu quero aqui, ó, C17, beleza? Depois, ó, ponto e vírgula. Eu vou procurar todos. Só ali? Não, eu não sei onde está a maçã. É ou não é? Me ajudem aí. Eu vou procurar só aqui ou em todos? Não, em todos, gente. Até aqui? Não, pessoal, é tudo, ó. Toda a tabela, certo? E aí, ó, entenderam? Vocês estão ouvindo, pessoal? Estão acompanhando? Sim, professor, acompanhando. Então, ó, por que eu selecionei toda a tabela? Não é só isso aqui, ou não é só maçã? Não. Eu sei onde está, a fórmula sabe onde está o valor de maçã? Não sabe. Então, o que eu tenho que selecionar? As duas colunas, ó, ou toda a tabela. Ele vai procurar em toda a tabela. Então, vai ser, ó, de
C17 até D20, certo? Ó, C17, 2 pontos D20. C17 terminou aqui, ele vai para outra coluna. Ou seja, ele não sabe onde está o valor. Beleza? Depois, número 2. O que número 2? É a segunda coluna que a gente quer exibir, ó, o valor, não é a primeira. Certo? E ponto e vírgula, falso. Por que esse falso? Se ele não encontrar nada, aí ele exibe falso. Não encontrou os valores. Beleza? Então, é 50 o valor de maçã? É. E laranja? Quanto é o valor de laranja? Quanto é, pessoal? Pessoal? Estão aí? Pode falar. É 20, né? Então, ó. Opa. Digitei alguma coisa errada. Maçã. Laranja. Está aí, ó. 20. Banana. 60. Limões. 40. Beleza? E aí, ó. Como é que eu faço para copiar? Alt. Ah, ele está pegando soma, né? Funcionou. Ctrl Z. Então, tá dando uns bugs aqui. Pera aí, gente. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para ele retornar aqui no valor anterior. Deixa eu desfazer. Não, quero desfazer. Pronto. É aqui, né? O que ele quer saber aqui? O valor de quem? De porco, né? Então, como é que é a fórmula? Igual, digam aí. Qual é a fórmula, gente? Vocês que vão fazer isso agora. Vamos lá. Nome da fórmula? Pessoal? Oh, pensei que meu link tinha caído. Vocês estão aí ainda, não estão? É o PROC, né? PROC V, não é isso? Isso, PROC V. PROC V de procura valores. Qual o valor que eu vou procurar? A célula, esta célula aqui, não é isso? F22. Isso. Onde que eu vou procurar? Segundo item, toda a tabela. Beleza? Ponto e vírgula. E agora, qual é o próximo item? Qual coluna da tabela eu vou exibir? 2. 2, porque eu quero o valor. Ó. Segunda coluna vai ser exibida. E, finalmente, ponto e vírgula, o falso. Por que é esse falso? Eu quero a correspondência exata. Aí, ó. Não é isso? Isso. Então, ele achou porco. É 10 mesmo? É. Frango. Peixe. E aí, pessoal, ó, se a gente mudar aqui esse falso aqui para qual é a outra opção? Verdadeiro, ó. Aproximado. Aqui, ó. Se eu botar aqui peixe, será que ele vai? Eu salvei lá. Deixa eu cancelar aqui. Porco. Tá verdadeiro? Tá. Tá com alguns bugs no meu Excel aqui. Era para ele aceitar eu digitar fora do intervalo, tá? Mas enfim, não funcionou. Testem aí, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, não tem. Aí tem um experimento aqui, ó. Vocês tentar diferentes valores e resultados, tá? Deixa eu voltar para vocês. Pessoal, dúvidas, perguntas? Deixa eu ver aqui. Ah, vocês estavam digitando, né? Porque como eu estou lá na tela, eu não vejo vocês digitando no chat, tá? Pode falar, Raemily, né?
Falei certo? Pode falar, Raimel. A Érica Sim. também digitou. Professor, eu gostaria de saber sobre a diferença entre o ponto e vírgula e os dois pontos usados no Excel. Ah, pronto. Boa pergunta. Então, Raimel, é o seguinte, eu vou colocar aqui referente a esse intervalo, tá? Do valor de 50 até 40, tá? Eu vou colocar aqui para exibir, tá? Igual, vou fazer uma soma, tá? Soma, certo? E aí eu vou colocar do 50 ao 40. Fecha parênteses. Acho que fiz uma coisa errada aqui, peraí. Pronto. Deu 170, né? Então, ó, na fórmula aqui está 2 pontos, certo? O que é o 2 pontos? O 2 pontos ele é intervalo, incluindo o primeiro, os intermediários e o último. Se eu colocar ponto e vírgula, o que ele fez? Ó, ele está pegando só maçã, né, o valor de maçã e o valor de limões, que é a célula D16, né, que é o valor de maçãs, e a célula D20, né, que é o valor de limões. Então, o ponto e vírgula são células separadas, né? O 2 pontos é um intervalo, beleza? Beleza, obrigada. Outra coisa também, por exemplo, essa célula aqui que tem o nome, vou botar aqui frango, né? Qual é a referência dela? F18. Em qualquer célula eu posso chegar aqui, ó, igual F18. O que vai aparecer nessa célula? O que vocês acham? O que vai aparecer nessa célula? Deixa eu ver se vocês colocaram no chat aqui. Não. O que vai aparecer naquela célula lá, pessoal? Na célula F12. Eu botei na célula F12, eu botei igual F18. O que vai aparecer nela quando eu apertar Enter? O valor que está em F18. Que é o quê? Frango. Frango. Ok? Mas tem frango aqui nessa célula? Não, tem F igual F18. Beleza? Se eu colocar, por exemplo, igual, qual é essa aqui? É C16. Ó. Igual C16. Vai aparecer fruta, tá? Então, a fórmula, ela também serve como referência. Se eu quiser copiar ou fazer uma referência, dizer que essa célula aqui é igual a essa aqui, certo? Perguntas? A Érica escreveu aqui, né? Parabéns, professor, pelo... obrigado, Érica. Obrigado, tá? Perguntas, dúvidas, colocações, contribuições também. Então, pessoal, espero que esteja sendo proveitoso, tá? Essa live para vocês, né? Tem a parte do PowerPoint também, que é a última aplicação. O PowerPoint, como ele é bem intuitivo, não tem muito o que a gente falar, né? Talvez a parte que a gente tenha mais o que falar são os recursos dele, tá? São a parte de animações aqui, tá? A gente também tem a parte de transições, né? De um slide para outro, né? Quando eu vou fazer a execução, ele dá uma prévia, né? De como eu posso fazer a passagem de um slide para outro. Então, tem essa aqui de transformar, mais C. Isso aqui ele empurra de cima para baixo ou para o lado, né? Ou ele divide a tela, ou ele vai revelando, né? Recortar, tem também a barra transversal, tem cortina, né? O efeito de cortina, ó, bem legal também, de passando de um slide para outro. Tem esse aqui também, né? Então, esses são os efeitos aí de transição quando você vai passar de um slide para outro, né? As transições são de um slide para outro, tá? Já as animações são dos elementos, né? Então, tem uma figurazinha aqui de um robô aqui, e aí você pode, por exemplo, clicar, né, nessa figura do robozinho, aí ele te dá até aqui, ó, diga-me o que fazer, né? Então, na guia
animações, né? Então você pode vir aqui, ó, eu quero animar, né? Animar ou animação, é isso? Adicionar animação. Então vamos lá. Aí eu vou dar, por exemplo, efeito de zoom, aí ele vai fazer, ele tem uma dicasinha aqui, ó, né? Aí você pode adicionar animação, sugerir orientação, modo de exibição. Então, essa dica aqui, ela ajuda bastante, né? Então, adicionar uma animação, aí tem as opções aí de você animar o robô, né? Então, todas aqui. Tem alguém querendo entrar na reunião, permitir, pronto. Não tem muito, aí ele vai colocando os números aqui para dizer quais foram as animações que já foram adicionadas aí ao elemento, tá? Tem também aqui flutuar, né? Então, tem a opção dessa animação, né? Flutuar de baixo para cima, de cima para baixo. Que mais que a gente pode ver? Então, o Excel ele é muito de você utilizar, né? Então, vai criando suas animações, né? E ele tem alguns modelos, né? Como, por exemplo, esse daqui que é bem interessante, né? E uma dica, por que eu estou botando esse modelo? Uma dica para vocês, geralmente, qual é uma tendência para slides de apresentação? Essa tendência, né? De você colocar uma imagem aqui, ó, nesse canto aqui, ó. E aí você mesmo pode criar os seus slides, né? Você, criando o seu slide em branco, você mesmo pode vir criar o seu padrão de slides aqui, né? Isso aqui são caixas de texto para você editar. E aí você pode colocar o seu próprio design, digamos assim, design, né? Você vai... Então, eu quero que o texto fique nessa parte aqui. Deixa eu... Até baguncei demais, deixa eu apagar esse. Na verdade, eu vou colocar o título nessa parte, né? E o restante do texto aqui. E eu vou deixar esse lado direito aqui para colocar uma imagem, né? Então, deixa eu ver se seria uma imagem. Vou colocar aqui do meu próprio computador. Então, por exemplo, eu vou colocar uma imagenzinha aqui, tá do labirinto. Aqui, ó. Não, esse labirinto não tá legal. Né? Vou botar o celular, pronto. Então, vou botar o celular aqui, né? Então, se for alguma aula onde o conteúdo eu vou trabalhar com, por exemplo, redes sociais, né? Uma coisa assim. Então, já tem uma imagem que diz algo aqui da minha apresentação. Né? Então, é sempre uma tendência agora no padrão dos slides, você deixar o lado direito ou o lado esquerdo. Eu recomendo o lado direito, né? Para vocês deixarem a imagem e colocarem o texto, a guia de vocês de apresentação, o conteúdo aqui do lado esquerdo, tá bom? Eu acho que o PowerPoint é isso, é mais... O PowerPoint ele é meio que você vai fazendo e vai sentindo, né, como é que vão ficando seus slides, não tem muito que a gente falar do PowerPoint, tá bom? E esse slide, por exemplo, é uma tendência de você criar seus slides assim, nesse formato, tá? Então, sempre deixa o lado direito aqui e o seu conteúdo aqui do lado esquerdo. Aqui tem uma mudança, né? Então, às vezes, mudar um pouquinho bom. E um dos modelos lá do Excel. Mas, repito, às vezes é melhor você mesmo criar os seus modelos, tá bom? A apresentação, no meu entendimento, é uma coisa muito pessoal de cada um. Né? Cada um monta suas apresentações como queira, tá? A gente não pode falar da apresentação dos slides, né? Eu posso apresentar ele do início, né? Primeiro slide, ou eu posso, de um intervalo, apresentação personalizada, eu posso escolher um intervalo específico, né? Ou eu posso, por exemplo, eu quero começar desse slide, eu vou do slide atual, tá? Posso configurar ainda essa apresentação, como é que ela vai ser. Então, eu posso repetir ela até que eu pressione S, que ela ficar em automático, né? Posso mudar a cor da caneta que eu vou utilizar, né? Que eu vou escrever em cima do PowerPoint. Inclusive, eu posso usar o PowerPoint como um quadro branco, né? Aqui, ó, na hora que eu for fazer a minha apresentação, né? Eu posso vir aqui na guia, né?
E se eu tiver uma mesa digitalizadora, eu posso usar ele como um quadro branco, né? Para fazer, por exemplo, uma aula onde eu tenho que escrever bastante, fazer cálculos, tá? Posso usar ele como uma, uma lousa digital, tá? Então ele tem até aqui a guia desenhar, né? Onde você escolhe aí as canetas, a borracha, tá? Para você trabalhar a régua, usar ele como a lousa digital, tá? Ainda na apresentação você pode, por exemplo, deixa eu abrir aquele outro slide aqui. Eu posso, por exemplo, ocultar, não quero que esse slide apareça, eu posso ocultar ele da minha apresentação. Então, na hora que eu for passar, ó, ele não aparece, tá? Então, posso ocultar um slide específico, né? Posso colocar intervalos, né? Posso gravar, né? Fazer um registro no Excel. Aqui eu posso gravar, fazer vídeo aula, tá? E aqui na apresentação, isso aqui é bem interessante, que são os modos, ó. O modo o que é esse modo apresentador, né? O modo apresentador ele vai mostrar uma telinha aqui com suas anotações. Ó. Então, se eu anotei alguma coisa, eu não quero que apareça para a turma, né? Então, minhas anotações, ele vai neste modo apresentador, ele tem que estar marcado. Ele só aparece, né? Deixa eu ver aqui, o modo apresentador, se eu tiver com um data show ou duas telas, tá? Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Ele não vai aparecer agora para vocês porque eu estou só com uma única tela, tá? Mas vocês podem utilizar esse modo apresentador para vocês visualizarem os textos, tá bom? Era isso, pessoal. Dúvidas dessa parte do Word, Excel e PowerPoint? Deixa eu ver, alguém escreveu aqui. A Ramelli disse que não tem dúvidas, né? Tá bom, mas vão aparecer, né? Depois vão aparecer. Claudiane, diz que a aula está excelente. Obrigado, Claudiane. A Sula vai ver novamente uma aula de Excel, que ela não usa comumente. Então, a minha dica, viu, Sula? Sula Francisca, né? Pega esses tutoriais, tá? Deixa eu ver novamente aqui, mostrar novamente. Como é que eu tenho acesso a esses tutoriais? Abri o Excel, tá? Você vai aqui em novo, tem modelos. Ó. Lá em modelos, novo, tem modelos. Aí tem, eu quero aprender sobre gráficos. Ele tem aqui, ó, um tutorial, ele tem essa faixazinha verde aqui embaixo, ó, como é que você visualiza os tutoriais. Então, eu quero aprender só sobre gráfico. Quero aprender sobre tabela dinâmica, quero aprender sobre fórmulas, quero ver uma visão geral do Excel. Então, bem-vindo ao Excel. Tá? Clicou aqui, tá? Aí ele aparece essa tela, né? E aquele mesmo tutorial que eu estava mostrando para vocês. Tá? Então, é o próprio Excel que gerou isso. Tá? Então, nas abas, né? Que é o primeiro, e aí você vai navegando aqui nas abas, mas ele também tem as setinhas aqui para você navegar. Tá bom? O Excel tem, o Word também tem, tá? O que eu mostrei para vocês do Word também tem esse tutorial e PowerPoint também, tá? A Érica, uma dúvida, quando fomos apresentar em forma de slide, qual é a regra para o plano de fundo e a cor da letra? Pronto. Como eu estava falando para vocês, o PowerPoint, né, ele é bem pessoal, né? Cada um vai montando da sua forma, mas tem algumas regras, tá? Isso se chama a parte de... agora me falha a memória, tá? Tem uma área da ciência da computação que fala sobre isso especificamente, tá? Né? É como se fosse design, mas tem um nome, IHC, é Interface Humano-Computador. Então, ó, notem que geralmente cores neutras, tá? Branco, fundo branco é legal, né? E as cores das letras, né? Preto, né? Ou azul escuro. E o que não é legal, por exemplo, você colocar cores berrantes aqui, ó, tá? Vamos colocar esse título aqui, ó.
Vou colocar ele, vou aumentar o tamanho dele, botar negrito, aí vamos testar aqui as cores, ó, vermelho. Cansa, né? Quando você for apresentar, ó, esse vermelho, ele até dificulta a sua visualização. E com o tempo ele vai cansando a vista do leitor. Então, se forem muitos slides, isso durante a aula vai cansar aí os alunos, né? Então, se eu apenas mudar essa cor para, por exemplo, desculpa, para preto, né? Vou mudar aqui para preto. Olha a diferença, né? E às vezes também o fundo também ele é cansativo, né? Esse fundo aqui, né? Então, deixa eu colocar aqui uma cor aqui nessa parte, vou adicionar aqui um título, né? Título 2. E aí vou colocar uma cor aqui. Vou ver aqui que cor que eu vou botar. Nossa, aqui é só nele, né? Eu quero botar nesse cara aqui, pronto, tá aqui. A cor dele, olha só. E aí eu vou exibir para vocês. Aí fica cansativo, né? Então, geralmente, cores neutras, branco. Se eu mudar essa cor do fundo aqui para um azul, um tom de azul, né? Ela já melhora bastante, ó. Então, os tons de azuis aqui, eles melhoram bastante, tá? Verde também, mais um verde neutro. Então, cores neutras, tá? De vez em quando, algumas cores fortes, tá? Mas, volto a dizer, é muito, muito de cada um, né? De como você monta seus slides, do público, tá? Isso não é uma regra fechada, tá bom? Espero que tenha respondido você, tá, Érica? Deixa eu ver qual outra dúvida. É, a Romênia também, né, está dizendo que vai assistir novamente, né, Excel. Então, também sugiro a dica, esses tutoriais tem que você vai lendo e vai fazendo também, né? Então, o tutorial ajuda bastante, tá? O Tiago, né, está perguntando sobre a atividade. Era necessário anexar os arquivos das duas atividades do Word, num único arquivo. Eu até já comentei isso aqui na outra live, viu, Tiago? É um único arquivo, né, zipado, né, com um aplicativo que zipa, e aí você coloca essas atividades nele. Pode, por exemplo, os do Word pode ser num arquivo só, porque todos são Word, né? Aí só o Excel que você pode fazer separado. Mas pode ser um arquivo só para o exercício de Word, aí você coloca só o Excel separado, não tem problema. Tá? A Emily, até mesmo o fundo branco, em alguns casos, para quem tem... exatamente, astigmatismo. A solução para o fundo branco é tons pastéis, tá? Eu falei neutros, né, mas tons pastéis. Ok. Perguntas, pessoal? Dúvidas? Se não tiver, a gente vai para a parte final, que é a parte do Google Docs, tá? Então, sempre que vocês forem usar o Google Docs, né, conta do Google de vocês, né, logados aqui, né, conta do Google. Então, essa é a minha conta do Google, logado. Aí, os 9 quadradinhos aqui no canto direito, e aí vocês têm acesso às ferramentas. Então, ó, analogamente ao pacote Office, a gente tem o Google Docs, né, que são os documentos, Google Planilhas, que são as planilhas, o Google Apresentações. Vou começar pelos 3. Então, Google Docs, praticamente os mesmos recursos que eu tenho lá no editor de texto, né? Lógico, vão ter algumas diferenças, mas a maioria eu tenho acesso aqui. E como é uma ferramenta na nuvem, ele está pela internet, né? Todos os recursos eu acesso sem precisar instalar nada no meu computador, né? Deixa eu abrir um arquivo que eu já tenho pronto aqui. Para mostrar a formatação. Recentes. Deixa eu abrir aqui. Pronto, são algumas provas, né, que eu fiz aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Essa daqui. Pronto.
Então, é uma prova de programação, né? Então, tá o cabeçalho aqui, o logotipo do IFMA, né? E as questões. Então, praticamente tudo que eu faço lá no editor de texto, eu faço aqui. Planilhas, né? Então, também, analogamente ao Excel, também a maioria dos recursos eu tenho aqui, são muito parecidos com os do Excel, tá? Então, e o Google Apresentações, que eu utilizo bastante, então ele tem alguns recursos interessantes, né? Esse aqui que eu coloquei para vocês, né, no início da aula, né? É um GIFzinho, coloquei apenas uma tela, né? Então, o Google Apresentações, que é muito semelhante ao Excel, ou ao PowerPoint, perdão, tá? Além deles, pessoal, deixa eu colocar aqui, a gente tem outras ferramentas no Google Docs, como o Google Drive, que é o armazenamento na nuvem, onde vocês colocam os arquivos de vocês no Google Drive. Quando você cria uma conta, você já tem um espaço lá de armazenamento. O Agenda, né, onde você organiza suas atividades aí durante a semana ou durante o mês, né? Então, lá no Agenda você pode marcar uma atividade que ele chama de eventos, como, por exemplo, a nossa live aqui de hoje é um evento, né, que foi criado lá no Google Agenda, com o nome Live de Informática Básica, quarta-feira, né? Eu vou usar o Google Meet, né, como ferramenta de encontro, né, e pedir para ele me avisar 10 minutos antes, está um evento lá no Agenda, né? Se eu quiser criar um novo evento, né, vem aqui, ó, criar evento, e aí vou dizer qual é o nome do evento, né? Vou colocar aqui, meu novo evento, e aí vou marcar quando que vai ser, não vai ser quarta-feira, né? Então, vou aqui no calendário, vai ser dia 17, né? Então, ele vai durar de 9 às 10 horas, mas eu posso mudar, ele vai ser o dia inteiro, né? Pode ser só de 9 às 10, mas eu posso colocar ele o dia inteiro. Então, ele vai durar o dia inteiro esse evento, ou não, né? Um horário específico. Inclusive, eu posso dizer que ele se repete, né? Semanalmente, ou seja, toda semana ele vai se repetir, né? Então, se eu botar aqui ele semanalmente, ele vai marcar na minha agenda. A cada semana, né? Ele vai, toda terça-feira, de 9 a 10, ele vai repetir esse evento, né? Mas ele não se repete apenas uma vez, então você configura, e aí eu posso adicionar uma ferramenta de videoconferência. Ele já coloca o Google Meet, né, que é o dele, mas eu posso colocar outras ferramentas, né, de videoconferência também, tá? Eu posso adicionar um local físico, né, uma sala, né, posso colocar uma descrição, posso aí ainda que marcar outras pessoas na minha agenda, tá? Então, deixa eu salvar aqui o evento. Pronto, o evento está salvo. Eu estou na visualização dia, eu vou mudar para a visualização mês. Aliás, desculpa, semana. E ele vai mostrar as semanas de outubro, né? Então, a gente está aqui, ó, nessa semana aqui, né? De outubro. Aí você muda essa visualização. Está aqui, visualização mês. Aí eu vejo a visualização de mês aqui, e o meu evento está aqui para o dia 17, tá? Visualização. Então, você pode mudar outubro, quais são os eventos de setembro, de outubro, de novembro, né? E aí, eu quero a visualização semana. Então, aqui a gente está na primeira semana aqui, de outubro, segunda semana de outubro. Então, posso mudar aqui. Então, essa é a agenda para você organizar aqui, organizar suas aulas, seus eventos, né? Bem, e ele já fica sincronizado com o seu e-mail, né? Então, ele te avisa aí para você se organizar e não perder aí os seus eventos. Então, aqui já tem dia 17, e esse nosso dia 4 de outubro, né? A outra é essa que a gente está usando, que é o Google Meet, né? Que é o de reuniões, tá? Então, inclusive, hoje a gente já está marcado aqui, né, a live de informática básica, né? Eu posso criar, por exemplo, uma nova reunião. Ele já
coloca aqui, né? Você pode copiar e compartilhar com as outras pessoas como fazer. Eu posso fazer uma reunião instantânea e já abrir aqui o Google Meet, né? Para convidar, passar o link para as pessoas participarem aqui da ferramenta de webconferência. A internet aqui em casa está um pouquinho lenta, mas agora foi. Tá? Então, o Google Meet tem essa ferramenta aí, vocês conhecem já, né? Já devem conhecer, já está sendo bastante usada aí pelos professores do curso, né? Para fazer as lives, né? É a ferramenta que a gente mais usa aqui no IFMA, né? E tem os recursos aí do microfone, né? De você falar, do vídeo, né? E de você compartilhar a sua tela, né? Eu posso compartilhar toda a tela do desktop, somente uma janela específica ou apenas uma aba aí do Google Chrome, né? Ele tem uns recursozinhos aqui dos emojis, né? Que é recente, né? Vocês já até usaram bastante aí. Tem o recurso do chat para interagir, né? Se você não quiser abrir o microfone. E tem esse novo aqui, que são as atividades, né? Que eu até utilizei algumas, a enquete, né? Tem a enquete, a gravação, a lousa interativa. Aliás, eu usei perguntas e respostas na aula passada. E as salas temáticas, se eu quiser dividir vocês aí em grupos, né? Então, eu venho aqui em salas temáticas e divido vocês em subsalas aqui dentro de uma mesma reunião do Google Meet, tá? Aqui não vai funcionar porque não tem ninguém, né? Só tem eu. Mas se tivessem várias pessoas aqui na reunião, eu conseguiria dividi-las em como se fosse salas, né? Reuniões dentro do próprio Google Meet, tá? Deixa eu fechar aqui e encerrar. Encerrar essa chamada para todos. Deixa eu voltar aqui para a tela de vocês. Deixa eu ver as perguntas. Não, geralmente não, Raimeli. Se pode ter problemas aí por conta do Word. Geralmente não tem problema. Mas se ocorrer, o pessoal, os tutores, eles avisam vocês, pedem para reenviar, tá bom? Pessoal, era isso. Aí eu queria saber o feedback de vocês, né? Como é que está a disciplina, o andamento de vocês, como é que foi a aula de hoje, se foi proveitoso, se a aula foi proveitosa, né? Se vocês têm alguma dúvida. E aí esse momento é de vocês, tá? Momento aí para dúvidas, perguntas, sugestões e como é que está o aproveitamento, o andamento da disciplina. Pessoal? O Vicente disse que foi proveitoso, né? A aula, né? E a disciplina, como é que tá? O recurso para zipar, Caroline, é o WinZip, tá? Acho que é o mais utilizado, o WinZip. Vou ver, tem mais perguntas aqui. Vicente, foi muito proveitoso. Cleidiane, foi maravilha, obrigado, Cleidiane. Obrigado, Vicente, Caroline, muito proveitoso. A Sula Francisca. Não, mas é fácil, Andressa. Não é difícil não, tá? Obrigado. Antônio, muito bom. Pessoal, se vocês não tiverem mais dúvidas, acho que a gente pode encerrar, tá? A live. Obrigado pela presença de todos. Ela vai estar disponível lá no Google, aliás, perdão, vai estar disponível lá no Ava, né, de vocês. Depois eu vou pedir para o gerente Ava postar lá essa segunda live. E espero que tenha sido valioso a live, tenha ajudado de alguma forma, contribuído com o aprendizado de vocês, tá? E reforçando novamente, né, todo o material que está lá no Ava, para vocês acompanharem, tá? As dicas que eu passei aqui dos tutoriais, né, das ferramentas ajudam bastante também, tá? E bons estudos aí, boa formação para vocês, tá? Obrigado, boa noite a todos.